Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aqui é o pastor José Barbosa, fundador da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva, que se encontra no bairro de Dois Unidos, número 73, Recife, Pernambuco. Meus queridos, amados ouvintes que me seguirão nas redes sociais, hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, a queda da grande Babilônia, que fala lá no capítulo 17 do livro de Apocalipse, o versículo 8, que muito tem dado as explicações, eu tenho visto, e muitos estão imaginando que no Nordeste não tem pessoas com conhecimento sobre hermenêutica, sobre escatologia. Existem muitas pessoas imaginando que as pessoas são leigos e dão o que não é. Eu sou contra a mentira. O ensino mentiroso é do diabo. É o ensino para que tire das pessoas aquilo que as pessoas não têm, fazendo das pessoas lesar. Mas nós temos, no nosso Brasil, juiz de paz que luta em pró em favor da igreja de Jesus, que são as ordens eclesiásticas daqueles que estão falsificando a palavra de Deus. O livro de Apocalipse é um livro feito sobre história do futuro, história que já aconteceu e o que vai acontecer. Apocalipse, ele frisa muito a queda dos poderes de Roma. Apocalipse é um livro de revelação, para vocês que não sabem. E foi revelado, esse segredo já está revelado, selado, ninguém pode alterar. Então, a hermenêutica, ela tem que ser bem destrinchada. A hermenêutica, ela não é um bicho papão. Estudar também não traz confusão mental. 35 anos. Eu sou estudante da Bíblia, revisor. Gosto de revisar para que ninguém me prenda com as suas humildades de falsidade. Existe pessoa que se faz de humilde para tirar sangue de tapioca, com as suas humildade falsa. Mas verdadeiramente são lobos cruel, devorador. Lobos que não poupam o rebanho. E o povo se deixa se levar. Meu prezado leitor e ouvinte que me segue nas redes sociais, a história da Bíblia não é uma coisa que você não pode entender.
O que está revelado em Deuteronômio, no capítulo 29 e o versículo 29, as coisas ocultas são para o nosso Deus, mas a revelada são para nós, os nossos filhos, e para aqueles que se aproximam de nós. E a Bíblia está revelada o segredo de Deus. Só é salvo quem está na palavra. Quem está fora da palavra, ele vai para o sofrimento. Então, nós vemos quem é a besta. Do capítulo 17, do versículo 8 do livro de Apocalipse. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era, e já não é, mas que virá. Ela não era, e já não é, mas que virá. Eis a revelação sobre a besta que nós apresenta neste versículo os 4 estados do Império Romano. O primeiro foi um período de existência, os anais da história dizendo-nos que Roma começou a ser uma potência no ano 754 antes de Cristo. Foi a República até o último século antes de Cristo, época em que se tornou império. Durante 5 anos o século foi um império poderoso, mas no século V as tribos germânicas começaram a vibrar-lhe golpe formidável na região ocidental. Segundo, já não é um período de ausência. A cidade de Roma foi destruída e durante os séculos que se seguiram, os túricos, os saracenos, demoliram a parte oriental do Império Romano. Hoje Roma existe. As instituições romanas existem, mas não o Império Romano. Há de subir do abismo. Terceiro ponto, há de subir do abismo. Sua volta procedente do abismo, esta terceira fase prevista aproxima-se da sua realização. Satanás fará reviver o império e imprimirá neste cunho do seu caráter. Devemos distinguir entre ressurgimento da besta, o Império Romano, é a revivência satânica. Ao iniciar-se a 70ª semana de anos da profecia de Daniel. Já o império estará formado, mas a revivência satânica só ocorrerá no meio da semana, o que coincide com a expulsão de Satanás no céu. Apocalipse, no capítulo 12. O que João vê neste
versículo 8, do capítulo 17. É a aurora da restauração do império que está prestes a subir. A ira e a perdição, a sua ruína e a face final da existência do Império Romano. Império que o Senhor julgará quando vier no seu poder, e então lançará a besta, chefe do Império Romano, juntamente com o Anticristo, ambos vivos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E os que habitam na terra se admiraram, vendo a besta que era, e já não é, mas que virá, ainda com a palavra os intrépides, quando o império animado pelo espírito satânico toma a sua última forma, todos se admirarão, em certo e remido de entre os judeus que ainda vivem na terra. Satanás fará subir do abismo um poder a que ele mesmo dará forma, sujeitando-os ao seu domínio, sob as características de um império. Oculta-se um caráter diabólico. Os homens hão de se maravilhar, se adorarão tanto a Satanás como aos seus instrumentos humanos. Apocalipse capítulo 13, versículo 4 a 12. Naquele tempo, os santos da terra terão remanescente dos judeus, cujo nome estão escritos no livro da vida. Esses não se deixarão enganar. Dentro da esfera da cristandade, à vista da espantosa, maravilhosa reparecimento da besta, todos se deixarão dominar em certo aquele santo. No versículo 9 do livro de Apocalipse, no capítulo 17, você vai ver quando João diz assim: aqui há um sentido que tem a sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, sobre as quais a mulher está sentada. João o advertindo a compreender bem a visão, a fim de não interpretar ou julgar neciamente. Aqui há um sentido. Quem tem sabedoria requer muita atenção, de algum modo um exame nítido, aperfeiçoado para ter conhecimento certo. As 7 cabeças são os 7 montes. A cidade de Roma está situada sobre o rio Tibre e é, como já dissemos, a cidade universalmente conhecida por cidade das 7 colinas. E a mulher está sentada sobre eles, demonstrando firme e posse. No versículo 10 do capítulo 17 de Apocalipse, são também 7 reis
5 já caíram e um existe. Outros ainda é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. 7 cabeças, ou 7 sistemas, são as 7 cabeças e os 7 sistemas sucessivo de governo civil e político. Completam a história do império, desde o seu início até o final. 5 já caíram, ou já passaram. Primeiro, a dinastia dos 7 primeiros reis, Rômulo, Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Talquino Prisco, que eram os reis, Sérgio Túlio, Talquínio o Soberbo, de 754 a 510 a.C. Segundo, a realeza foi abolida e um governo foi confiado aos consule, cujo poder era absoluto, de 510 a 300 a.C. Terceiro, a república, de 300 a 58 a.C. Quarto, a primeira triunvirato, Júlio César, Popeu e Crasso, de 58 a 44 a.C. Quinto, o segundo triunvirato, Júlio César, Popeu e Crasso, né? Segundo, triunvirato, Lípido, Antônio e Otávio, de 44 a 31 a.C. Um existe. É o 6º sistema, um governo imperial com as suas 7 dinastias, sob a qual João foi desterrado para a ilha de Pátimo. No reinado de Domiciano, era a forma de governo existente nos dias do apóstolo. Primeira dinastia, os Cesaré. César Augusto, Otávio, de 31 a.C. a 14 depois de Cristo. Tibério, de 14 a 37 depois de Cristo. Calígula, de 37 a 41 depois de Cristo. Cláudio, de 41 a 51 depois de Cristo. Nero, de 51 a 68 depois de Cristo. Os 3 Garbá, Olhão e Vitelinho, de 68 a 69 depois de Cristo. Segunda dinastia, o Flávio Vespasiano, de 69 a 79 depois de Cristo. Tito, de 79 a 81 depois de Cristo. Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo. A terceira dinastia, os Antônimo Neva, de 96 a 98 depois de Cristo. Trajano, de 98 a 117 depois de Cristo. Adriano, de 117 a 138 depois de Cristo. Antonino Pio, de 138 a 161 depois de Cristo. Marco Aurélio,
de 161 a 180 depois de Cristo. Cômodo, de 180 a 192 depois de Cristo. Quarta dinastia. Os Severo, Pertina e Díndio, 193 depois de Cristo. Os dois algum mês. Sepetino Severo, de 193 a 213 depois de Cristo. Caracola, de 213 a 217 depois de Cristo. Marcrino, de 217 a 218 depois de Cristo. Eliogabo, de 218 a 222 depois de Cristo. Severo Alexandre, 222 a 238 depois de Cristo. Quinta dinastia. Anarquia militar. Gordiano, terceiro, de 238 a 244 depois de Cristo. Valeriano, 253 a 260 depois de Cristo. Aureliano, de 270 a 276 depois de Cristo. Probo, de 276 a 282 depois de Cristo. Diocleciano, 284 a 305 depois de Cristo. São estes os principais imperadores. Sexta dinastia, acordo entre Licínio, de 313 a 323 depois de Cristo, e Constantino, de 313 a 337 depois de Cristo. E os três filhos de Constantino, Constantino II, Constante e Constâncio, de 337 a 361 depois de Cristo. Juliano, de 361 a 363 depois de Cristo. Valentiniano, Valente, de 263 a 378 depois de Cristo. Teodócio, de 378 a 395 depois de Cristo. Sétima dinastia. A divisão do império em Ocidente e Oriente. Honoro I, filho de Teodócio, reinou do Ocidente de 395 a 422 depois de Cristo. E Arcádio reinou no Oriente de 395 a 408 depois de Cristo. Com a morte de Arcádio, desapareceu o poder romano do Oriente, ficando, todavia, Valentiniano III, que reinou em Roma de 424 a 435 depois de Cristo, e Rômulo Augusto, que reinou de 435 a 455, data em que Odocrau reinou dos Herólunos, apoderolos de Roma, terminando assim o Império Romano. Outro ainda não vindo será o Império Romano caído, ferido de morte, que ressurgirá materialmente sob a nova condição. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Será a besta, a sétima cabeça do sistema civil político do Império Romano, contando desde o seu início até o final. Também será a oitava dinastia na ordem dos Césares. O governo da besta será por pouco tempo e irá à perdição. Daniel capítulo 7, versículo 26. No versículo 12 do capítulo 17 do livro de Apocalipse, está escrito: e os 10 chifres que viste são 10 reis,
que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como rei, por 1 hora, juntamente com a besta. No versículo 13 do capítulo 17 de Apocalipse, este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, cuja, já explicamos, o Império Romano ressuscitado governará sobre uma liga de 10 nações, que constituirão 10 reinos em toda a terra. Será um reino confederado que, juntamente com a besta, terá pouco tempo. No versículo 14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, vencerão os que estão com ele, chamado eleito e fiel. Evidencial aqui a união da besta com os seus confederados contra o Cordeiro é um pequeno lembrete do grande dia da ira, que se aproxima, e vencerão com ele todos os chamados eleitos, os fiéis, graças a Deus. O versículo 15 do capítulo 17 de Apocalipse, disse-me: há águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povo e multidão e nação e língua. Eis a revelação e posição que deseja alcançar a grande Babilônia mística, assentada sobre povo, multidões, nação e língua, procurando unir e juntar sob o seu protetorado a quem deseja. Vejamos a nossa nota sobre o ecumenismo. No livro das Aventuras Ecumênico, em 1905, um novo tipo de ecumenismo nasceu na América, que culminou com a criação do Conselho Federal das Igrejas, mais tarde denominado Conselho Nacional das Igrejas. A doutrina cristã foi menosprezada e o serviço foi enaltecido. A participação oficial da seita e centralização progressiva da autoridade originaram um novo tipo de organização no sentido de uma superigreja. Posteriormente aparece novo movimento na esfera mundial, que foram designados pelos líderes ecumênicos como correntes principais da cooperação protestante. Eles, afinal, uniram-se para formar o Conselho Mundial de Igreja. Primeiro, surge a Conferência Mundial de Cooperação, realizada em Edimburgo em 1910. A sua principal finalidade foi a de organizar uma investida unida pela evangelização do mundo. Sua posição era marcadamente teológica. A face missionária de Edimburgo foi perpetuada no Conselho Internacional de Missão, organizado em 1921, a fase teológica do Conselho Mundial da Fé, e onde estabelece em Lausanne, em 1927, nesse caso, em Estocolmo, surge o Conselho Universal da Vida e do Trabalho. A Igreja Católica Romana está completamente a par do desenvolvimento dessa resolução papal,
João 23 convocou um concílio ecumênico cuja primeira etapa já se realizou e a primeira da sua espécie desde 1870. Sua finalidade é unir a cristandade, que significa a volta de todos os hereges ao seio da Igreja Mãe. Por enquanto, os convites foram enviados aos prelados católicos romanos, embora fosse insinuado que os líderes ortodoxos orientais podem ser convidados. O protestantismo foi reconhecido a ponto de ser criado um secretariado para a unidade que oferece um meio termo através do qual as realizações entre os protestantes e os católicos pode ser encorajada e mantida. Os líderes protestantes poderão assistir aos concílios ecumênicos do Vaticano como observadores e não oficiais. A visita do arcebispo anglicano de Canterbury ao Papa João 23, em 2 de dezembro de 1960, marcou um significativo desenvolvimento do movimento ecumênico moderno. O fato indica que todo o mundo está envolvido nesse esforço gigantesco. A Assembleia de Deus, qual a sua posição? O pronunciamento da 16ª Convenção Geral das Assembleias de Deus, em 1962, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco declara reconhecer que há dois tipos de união. João 17:21. Na pessoa do seu. Essa reunião aconteceu no dia 23 de novembro de 1962. O seu presidente, Antônio Petronilo dos Santos, Antonieto Grangreiro Sobrinho, o vice-presidente, primeiro secretário Armando Chave Conhê, o segundo secretário José Pimentel de Carvalho. Então, encerrando aqui, hoje nós vemos o movimento da nova era, movimentando. Naqueles dias os homens combateram contra os movimentos ecumênicos, mas hoje já estão envolvidos nos movimentos ecumênicos chamado Nova Era, politicamente assumido. Deixaram o caminho do Senhor e seguiram o caminho dos hereges. Mas nós que somos consagrados pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, combatemos contra o mal. Combatemos contra os ensinos imperial. Combatemos contra o sistema maligno. Jesus disse lá em São João que o mundo jaze no maligno. Ele disse também no livro de São João, ele disse que nós não se perturbasse, porque ele venceu o mundo, nós também venceremos. O apóstolo São Paulo disse, naquele que me fortalece, eu posso. Porque eles eram combatentes contra esses movimentos domicilianos, esses movimentos ecumênicos. Mas hoje os homens estão envolvidos. Falsos pastores, falsos líderes,
diz grande religião, atrás de poder, atrás de dinheiro. Um ajuda o outro. Meus caros leitores, procure estudar a palavra de Deus. Procure a hermenêutica. Eu vou lhe dar estudo sobre a hermenêutica. Eu vou falar sobre ela. Como você passa a interpretar a palavra de Deus? O texto interpreta o antitexto, mas não é com o seu pensamento, do jeito que diz a palavra de Deus. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão do seu interior. E que Deus nos ajude, Ele nos dê graça e sabedoria para nós lutar contra esses movimentos ao contrário da palavra de Deus. Eu não me assombro com multidão. Não. A Bíblia diz que o caminho do céu é estreito. Poucos são os que andam. Mas os caminhos da perdição é largo, espaçoso. E é muito que caminha por ele. Mas nós, seja cauteloso. Jesus disse: se possível for, até os escolhidos enganaria. Você que tem a unção de Deus, você que tem o Espírito Santo, não se acovarde. Abra bem a sua boca e Deus te encherá. E que o Senhor nos ajude e nos guarde para todo sempre. Amém. Como eu encerro aqui.